Bom, muito bom dia a todos e bem-vindos a este Fórum de Ensino-Aprendizagem, um evento ao qual já nos habituámos, mas num formato ao qual creio, pelo menos eu, não me vou conseguir habituar. É muito estranho sentir uma comunidade interessada num tema e depois vir abrir um evento com uma sala vazia. E torna bastante difícil, acreditem, a tarefa de vos falar. Mas penso que sinto a vossa presença e sinto o vosso interesse nas manifestações que têm havido de interesse, e foram muitas, pelos nossos processos de ensino e de aprendizagem, pelos esforços que todos fizemos para que eles continuassem a decorrer apesar de circunstâncias difíceis, para nos reinventarmos enquanto professores, para saber ouvir e saber introduzir nos temas os nossos estudantes, por abrir os braços a outras realidades e a outras universidades até, e com elas criar comunidades de prática e estabelecer diálogos da maior importância para o processo de ensino e aprendizagem. E por isso esse vosso interesse, este nosso interesse, compensa-me um bocadinho o dia face a esta sala vazia, e sinto que a universidade está, apesar disso, bastante cheia. É um evento, como eu disse, de grande importância. O sucesso, a atratividade de uma universidade mede-se também pela forma como ensina, pela forma como chega aos seus estudantes, como a forma como faz deles participantes num processo e não apenas meros espectadores. E eu sinto que estamos todos empenhados nessa realidade da docência, que está em constante mudança, com novos paradigmas, novas abordagens, novas maneiras de olhar os espaços e os métodos, e certamente com o empenho de todos vós conseguiremos fazer ainda mais. E por isso termino com uma palavra de confiança no futuro, com uma palavra de confiança em circunstâncias melhores que estas, para reuniões com mais presença humana e não só telepresença, e fazendo votos para que essa realidade regresse depressa. Despeço-me e desejo a todos um bom fórum de ensino-aprendizagem e uma excelente experiência ao longo deste dia. Muito obrigado. Bom dia a todos, obrigada pela vossa presença. Eu vou começar por partilhar a tela. Começo, claro, por agradecer ao Sr. Reitor as amáveis palavras, agradecer a vossa presença no evento que é fundamental, como dizia o Sr. Reitor, no futuro e na estratégia no ensino e aprendizagem na nossa universidade. Queremos, como no ano passado, na primeira edição do Teaching and Learning Forum, olhar o futuro e fazê-lo de uma forma coletiva, dar-vos nota do que temos estado a fazer, dar-vos nota do que iniciamos, do percurso que queremos fazer nesta área e ouvir-vos relativamente a isso e podemos ajustar aquilo que vamos fazendo em função desta auscultação. Portanto, bem-vindos a todos. Este fórum é suposto ser interativo e nessa medida queria dar-vos algumas indicações de como é que pretendemos que decorra essa interatividade na impossibilidade de estarmos presentes fisicamente. Portanto, a ideia será que durante a apresentação, para aqueles que estão no YouTube, que possam colocar questões no chat do YouTube e que depois da apresentação possam fazer questões de viva voz, comentários de viva voz, acedendo ao link que aí encontram e que está também disponível no streaming no YouTube e também com acesso via código QR no final. Para além disso, vamos manter esta lógica de interatividade o mais possível neste contexto. Vamos ter vários códigos QR ao longo da apresentação para que possam explorar um pouco de informação adicional relativamente a cada um dos tópicos de que vou falando. Mais uma vez, links disponíveis também na descrição do streaming no YouTube e teremos também alguns pollings. A ideia é que nos ajudem a recolher algum feedback relativamente a algumas questões que nos parecem relevantes e, como disse há pouco, também na perspectiva de podermos ajustar as nossas ações em função deste feedback. Uma nota, claro, de que as respostas serão anónimas, o objetivo é mesmo o de perceber qual é a vossa percepção sobre algumas das questões que vamos apresentar. Como é que isto vai acontecer? Ou como é que podem participar? Podem fazê-lo via web,
e, portanto, seguir aqueles passos a azul do lado esquerdo e responder às diferentes questões que vão surgindo. Podem, à alternativa, ler o código QR, que surge no lado direito do ecrã, e podem, para facilitar, para aqueles de vós que estão no YouTube, aceder ao link disponível na descrição do streaming, e uma nota importante é de que devem manter a janela aberta para poderem participar. Portanto, vamos fazer agora um teste para ver se isto tudo funciona. Sugeria então que ou fossem à web ou lessem o código QR para entrar na aplicação, por favor. E a primeira questão para testarmos o funcionamento do polling seria uma questão muito simples. A dúvida é se participaram, ou a questão é se participaram na edição de 2019 do Fórum de Ensino e Aprendizagem na Universidade de Aveiro. Não esquecer que tem os links e o QR Code disponível no YouTube para poderem responder. Obrigada, Paulo. Ok, diria que a maioria terá participado. Ok, os números vão mudando, mas diria que uma percentagem significativa terá participado na edição anterior do fórum. E de facto, como dizia o Sr. Reitor, estas comunidades de prática só são possíveis com esta discussão e com esta interação, seja ela física, seja ela virtual. Ok, 50-50. Os dados estão a mudar. Ok. Ok, pronto. Metade das pessoas, mais ou menos, terá participado e outras não tanto. Avançamos para a restante apresentação. Ok, uma nota importante com a qual queremos começar é a da motivação para estarmos aqui. Porque é que fazemos isto e porque é que isto é um fórum? Porque essa designação? A ideia do fórum é de praça pública, não é? E a ideia de praça pública no sentido em que queremos dar lugar ou ter uma arena, um local para a discussão pública destas matérias, neste caso de ensino e aprendizagem. E pretendemos fazê-lo de diferentes formas. Pretendemos, por um lado, dar nota à comunidade do que temos feito, achamos que é um exercício importante a fazer, prestar contas, o que é que fizemos, o que é que temos andado a fazer, o que é que planeamos fazer no futuro próximo. Simultaneamente queremos também auscultar-vos e ouvir-vos relativamente a este percurso que fizemos e que vamos estar a fazer, ouvir críticas, ouvir sugestões e em última instância naturalmente que este debate, que esta discussão sirva como inspiração para podermos ajustar então o rumo que vamos estar a dar na Universidade de Aveiro nesta área num futuro a curto, médio e longo prazo. No ano passado o formato foi diferente, o dia foi intenso, presencial, como sabem. Fizemos um sumário daquilo que foram os contributos que nos foram fazendo chegar durante esse dia, que está disponível na informação do ano passado. Este ano, pelas circunstâncias em que nos encontramos, achamos que devíamos adotar um formato um pouco mais curto, mais sucinto, não só com esta prestação de contas e a auscultação relativamente à estratégia na Universidade de Aveiro, mas também com um foco particular nas transformações e nas competências que este período permitiu que adquiríssemos e de que forma é que podemos usá-las para melhorar continuamente o ensino e a aprendizagem na Universidade de Aveiro. E, portanto, é isso que vamos estar a fazer da parte da tarde, com alguns convidados e, portanto, convidamos a participar nessa discussão. Um dos aspectos centrais para a estratégia e para as ações funcionarem é esta política de co-construção e termos estruturas que permitem esta melhoria ou ajudar nesta melhoria e inovação contínuas. A ideia que queria transmitir aqui é de que são muitas as pessoas envolvidas nestes esforços, muitas as pessoas que nos têm ajudado nestes esforços. Já no ano passado eu vos falei nos grupos temáticos que fomos criando para as diferentes áreas ou dimensões estratégicas do ensino e aprendizagem na Universidade de Aveiro, e estes grupos que funcionam num caráter informal,
e com quem reunimos periodicamente têm esta dimensão, este objetivo de serem uma espécie de consultores para nós nas diferentes atividades que vamos realizando e, portanto, mantemos naturalmente esses grupos. A propósito da revisão do Regulamento Orgânico da Universidade de Aveiro, criámos no final do ano passado, foi instituído o Núcleo de Ensino e Aprendizagem do Gabinete do Reitor, que é uma estrutura também relevante neste contexto e que pretendemos que seja o embrião, é isso que pensamos a médio e longo prazo, que seja o embrião para um centro para o ensino e aprendizagem, um Center for Teaching and Learning. E este tipo de centros é já muito comum noutras universidades internacionais, nós estamos a dar os primeiros passos em Portugal e na Universidade de Aveiro em particular, e portanto este é o projeto, a semente para que o consigamos fazer. Também recentemente, e para apoiar os docentes nesta melhoria e inovação contínuas, foi nomeada uma equipa de apoio à inovação curricular e pedagógica que não só estará a ajudar então os docentes durante o ano letivo neste conjunto de ações, nesta melhoria, mas também no conjunto de ações na concepção e na implementação de diferentes ações para ajudar todos neste processo. Todas estas pessoas e todos os outros que se queiram juntar são sempre muito bem-vindos e são convidados a estar connosco nos diferentes projetos e nas diferentes atividades que vamos realizando nesta área. Se recordam, para aqueles que estiveram e não esteve a maioria, claramente, no ano passado, nós falámos sobre as diferentes dimensões estratégicas do ensino e aprendizagem na Universidade de Aveiro. E um dos pilares centrais para qualquer inovação ou para qualquer melhoria que pretendamos fazer é garantir o bem-estar da comunidade, o bem-estar dos estudantes em particular. Existem diferentes ingredientes que consideramos importantes neste aspecto ou nesta dimensão, desde logo a ausência de barreiras entre diferentes áreas científicas, o que ajuda a promover laços e ajuda a criar inovações que naturalmente conduzem ao bem-estar, a interculturalidade, a possibilidade de podermos conviver nos campi com diferentes pessoas, colegas de diferentes origens, diferentes regiões e diferentes países, a vivência nos campi e a comunidade de interajuda. Queremos muito criar esta cultura de que todos temos responsabilidade de ajudar os outros nos diferentes contextos, nestas lógicas colaborativas. Naturalmente que depois temos uma série de ações para favorecer a integração, desde o acolhimento, e como sabem, desde há 2 anos que adotámos um modelo diferente de acolhimento, que precisamente tenta beber daqueles ingredientes, não é? A vivência nos campi, a cultura com os concertos, a entreajuda, na medida em que temos estudantes mais velhos a ajudar a integração dos estudantes mais novos, a ausência de barreiras, não é? Todos os estudantes são convidados a estar nos campi independentemente do seu curso. As dimensões de apoio social são fundamentais para garantir o bem-estar, naturalmente, a cultura, o que vai acontecendo a esse nível ao longo do ano, o desporto, seja ele de competição ou não, as atividades de associativismo também contribuem para a aquisição de uma série de competências que são muito relevantes e o apoio por pares em diferentes dimensões que estamos a explorar e a maior parte das quais vocês vão conhecendo. Achamos que é fundamental não basearmos aquilo que fazemos em percepções relativamente aos efeitos destas ações no bem-estar e por esse motivo em 2018 incluímos no inquérito aos estudantes, numa primeira fase aos que se matricularam pela primeira vez na Universidade de Aveiro, medidas de bem-estar, ainda que de autorrelato, mas são medidas relevantes e que sabemos que estão associadas, altamente correlacionadas com o bem-estar. E os dados são interessantes. Se virem a parte de baixo, portanto a tabela, o que isto mostra, e é uma dimensão que nós queremos explorar, a do seguimento, portanto não só fazer um retrato ou uma fotografia em cada momento, mas perceber qual é a evolução destes níveis ao longo do tempo e sinalizar situações que podem ser críticas, conseguimos perceber nesse seguimento que os níveis aumentam, ainda que ligeiramente, ou são mantidos, mas no geral são altos. Para além disso, neste ano letivo 19-20, fizemos já esta recolha a uma amostra muito significativa, portanto a todos os estudantes de diferentes ciclos de estudo e diferentes cursos, e mantém-se esta ideia de que os níveis de bem-estar são elevados, médios altos, digamos assim.
Outra dimensão relevante da estratégia é naturalmente a inovação curricular, e vocês saberão que há um processo de reestruturação significativa não só na Universidade de Aveiro, mas nas instituições de ensino superior em Portugal de uma forma geral. Na Universidade de Aveiro, com a particularidade do foco ser na área das engenharias, e o que nós tentámos fazer, e com o início, isto vai estar a acontecer em 21, 22, ainda que já tínhamos iniciado o trabalho naturalmente, e o que tentámos fazer foi ter uma matriz comum nas licenciaturas na área das engenharias. Desde logo uma introdução à engenharia no primeiro ano, e nesta unidade curricular o que nós pretendemos é que muito precocemente seja feita a ligação à investigação e à interdisciplinaridade, não é? Que os estudantes possam realizar diferentes projetos com outras áreas da engenharia. O projeto é a mesma coisa, naturalmente, e introduzimos uma inovação que foi duas UCs de competências transferíveis na perspectiva em que aquilo que uma determinada área tem para oferecer, o conhecimento base, pode ser útil a outras áreas e pode melhorar aquilo que são as competências dos estudantes e oferecer uma melhor competitividade ao nível dos empregadores mais tarde, quando cheguem a essa fase. Aquilo que vem então nestas colunas, nestas duas colunas e nas diferentes linhas são as opções, é o menu, se quiserem, de competências transferíveis que vamos estar a oferecer, sendo que os estudantes devem escolher apenas algumas delas, 3 em cada um dos semestres, e a ideia é também permitir, e começámos a fazer esse caminho, de permitir alguma flexibilidade nos currículos. É importante também que isto dar nota que este ímpeto na reestruturação é fundamental, mas também não é fundamental não ficarmos por aqui, temos uma perspectiva mais proativa e usarmos aquilo que vamos estar a fazer nesta reestruturação e na engenharia em particular como piloto ou como experimentação para alargarmos a outras áreas do conhecimento. Voltando ao polling, gostaríamos que nos dissessem ou nos dessem feedback relativamente ao vosso interesse ou não em ter unidades curriculares de competências transferíveis, na medida em que este é um caminho que poderemos percorrer na Universidade de Aveiro e que pode ser inovador. Portanto, pedia que, por favor, voltassem ao polling e que respondessem sim ou não se gostariam que nos vossos cursos existisse este tipo de unidade curricular. Ok, a participação não está muito ativa. O Sr. Reitor já respondeu? Sim, respondi logo. Mas o ativo pode querer dizer que todos votaram 100% e não se percebe, como não houve oscilações, agora apareceram alguns. Sim. Portanto, eu dá-me a ideia que as pessoas estão a votar, mas inicialmente, como ninguém tinha votado no B. Isso. Ok, portanto a grande maioria das pessoas de facto teria interesse nesta adoção de unidades curriculares de competências transferíveis nos seus planos, ainda que alguns, uma minoria, para já, pense que não. Ok, obrigada. Avançamos. Outro dos aspectos que já apresentámos como sendo relevante nestes processos de melhoria e inovação no ensino e na aprendizagem são os espaços de aprendizagem. E os espaços flexíveis de aprendizagem e que permitem uma aprendizagem ativa e centrada no estudante são para nós muito relevantes. E existem diferentes tipologias de espaços. Neste momento, um primeiro passo que estamos a realizar é o de tentar perceber o que é que temos, mapear o que temos na Universidade de Aveiro, caracterizar esses espaços de acordo com esta tipologia, classificá-los e monitorizar a sua aplicação ou o seu uso. Isso permite-nos também perceber com este mapeamento que necessidades temos e podermos no futuro redesenhar novos espaços ou criar novos espaços para que mais e mais tenhamos mais espaços flexíveis de aprendizagem e que, portanto, permitem uma maior flexibilidade no seu uso. Outra das ações que estamos a levar a cabo é a projeção de uma
de uma sala, de um destes espaços flexíveis de aprendizagem. A sala já está identificada, é o piso inferior da Mediateca, no Departamento de Educação e Psicologia. Aquilo que aqui vem já é uma representação desse espaço e das diferentes áreas que queremos incorporar, desde áreas positivas, sociais, trabalho individual, colaborativo, e depois numa segunda fase, uma vez que a segunda fase irá acompanhar aquilo que são as obras do departamento em causa, podemos trabalhar no sentido de ter um laboratório multimédia para a criação de recursos e ter um makerspace. Portanto, a ideia é que este espaço seja usado não só na formação dos docentes para o treino de novas metodologias usando estes espaços flexíveis, mas também para aqueles docentes que queiram implementar, testar essas novas metodologias, poderem fazer uso desta sala para o efeito. Voltando ao polling, gostaríamos de perceber se acham que poderiam beneficiar deste espaço nas vossas unidades curriculares, na medida em que poderiam testar novas estratégias pedagógicas. Sim ou não? E antes que perguntes, sim, já votei. Ok. Imagino que a maioria, que o padrão se mantenha, de que a maioria das pessoas de facto tenha interesse em poder usufruir desta sala para estes testes. Ok. O sim impera. Como há um atraso de que eu medi de 40 segundos entre o YouTube e certo. se não dás 40 segundos, não recolhes. Eu acho que há pouco começou a variar passado algum tempo por causa disso. Ok, então temos de aguardar mais um pouco nas próximas. Ainda relativamente aos espaços de aprendizagem, uma questão relevante a um projeto que temos em curso, e isso nós temos apostado muito em tentar elevar aquilo que estamos a fazer concorrendo a fundos europeus para conseguirmos fazer mais e melhor e temos mais recursos para o efeito. Este é um projeto que foi aprovado e que este em particular é liderado por Birmingham, e o objetivo deste projeto é o de avaliar, fazer um mapping do que são as políticas e práticas relativamente à adoção destes espaços no ensino superior, nas diferentes universidades, nos diferentes países que estão envolvidos neste projeto, analisar alguns estudos de caso, a Universidade de Aveiro será um deles, e analisá-los quer do ponto de vista do desenho, quer do ponto de vista da implementação, seja de espaços desenhados de raiz, seja de espaços que são redesenhados para este efeito. O principal output deste projeto é a criação de um manual de princípios orientadores para as instituições de ensino superior europeu que permite então dar guidelines relativamente àquilo que devem ser os princípios a considerar. Portanto, todo o trabalho que estamos agora a fazer de tentar perceber quais são as características deste espaço e tudo mais estará vertido neste manual. E claro que o próprio projeto permite também a troca de experiências que nos ajuda a melhorar o espaço em que estamos a trabalhar neste momento e as atividades que lá estamos a pensar desenhar. Depois temos uma outra área estratégica, naturalmente, que é da inovação pedagógica e que tem diferentes ações associadas, mas é importante definir o que é que nós queremos com a inovação pedagógica e que melhorias ou inovações nós queremos incentivar. É importante sabermos para onde queremos ir, não é? Naturalmente que sempre com a nota de que isto é um processo dinâmico e está sempre em progresso. Um dos aspectos relevantes, sobretudo no contexto atual, é aproveitar a transformação que foi feita durante este tempo de pandemia e aproveitar a implementação do regime MB-Learning, sempre que isso seja benéfico para estas melhorias no ensino e aprendizagem. Queremos também progredir cada vez mais na adoção de metodologias mais ativas, sejam elas PBL, CBL e claro que o projeto da Universidade Europeia, que muitos já ouviram falar e que vou falar um pouco mais à frente, é central para este caminho. É um caminho que já pretendíamos fazer e que o projeto ajudará naturalmente a fazê-lo de forma mais generalizada e mais rápida. Também pretendemos aumentar o número de unidades curriculares com organização modular, na perspectiva de que vos apresentei há pouco da inovação curricular nas engenharias, de modo a flexibilizar a oferta formativa e trazer outros públicos também para a universidade, aumentar as práticas de internacionalização em casa. Como devem imaginar, há todo
todo um repensar da internacionalização e de ajustes, sobretudo depois desta pandemia que todos tivemos sujeitos e, portanto, estamos a apostar cada vez mais na internacionalização em casa e nos processos de mobilidade virtual e de ensino colaborativo e usando também o ECIU como motor para estas práticas. Outra que nos é muito cara é a da ligação precoce o mais possível às dinâmicas de investigação, que vamos tentar também fomentar e que o projeto da Universidade Europeia também tem esse foco, aumentar as práticas pedagógicas que promovem o pensamento crítico e naturalmente não podemos descartar as melhorias que precisamos de incentivar relativamente ao uso de ferramentas digitais em contexto de sala de aula. Qual é depois a ideia? Nós temos diferentes ações em curso, em diferentes momentos, estão em diferentes fases, digamos assim, mas a ideia é que para cada uma destas melhorias ou inovações nós possamos incorporar nas diferentes ações que temos em curso melhorias daquelas que vos listei há pouco. Portanto, desde orientações e recursos, por exemplo, relativamente às metodologias de aprendizagem ativa e com a colaboração da Universidade de Hamburgo, parceiro no ECIU, vamos estar a disponibilizar na página da Inovação Pedagógica orientações relativamente a esta metodologia, e este é só um exemplo. A formação e atualização, o programa poder incorporar estas diferentes inovações, o apoio por pares, observação por pares, espaços flexíveis de aprendizagem de que já falei, comunidades de prática, incentivos e reconhecimentos, já vou falar sobre cada um destes tópicos mais em particular. Queria mostrar-vos alguns números, está na hora de olharmos para os números relativamente ao programa de formação e atualização pedagógica que iniciámos em novembro de 2019. Os números são de facto interessantes, naturalmente muito influenciados pela mudança a partir de 20 de março para um regime online e pela necessidade que todos sentiram de adquirirem algumas competências para conseguirem dar resposta ao que estava a acontecer, mas de qualquer modo não são números de desprezar e portanto são números motivadores e a ideia será sempre ir ao encontro daquilo que são os interesses e as necessidades da comunidade. Portanto, outra das coisas que fazemos sempre no final de cada formação é avaliar como é que correu, e também para também percebermos e ajustarmos o que é que mantemos e o que é que descontinuamos. Há alguns dados importantes, se recomendam a formação ou de colega ou se a formação corresponde às expectativas, os números são também muito animadores e há aqui um gráfico que nos interessa particularmente, que é o da reformulação ou do uso, do aproveitar da formação para reformular as atividades nas unidades curriculares e de facto a maioria das pessoas acha que vai aproveitar aquilo que adquiriu, as competências que adquiriu durante a formação para usar nas suas UCs a curto prazo, o que é particularmente interessante e depois temos uma série de testemunhos que confirmam isto mesmo. Relativamente ao programa, o feedback que gostaríamos de vos pedir é se o programa tem cumprido ou não as vossas expectativas, sendo que naturalmente vamos pedindo no final de cada formação que nos façam chegar sugestões e mesmo que não tenham frequentado a formação, naturalmente que será sempre muito útil e podem sempre usar o e-mail da Inovação Pedagógica para nos fazerem chegar propostas e nós tentaremos dar resposta incorporando então essas tais formações na oferta que vamos tendo a acontecer. Seguindo a recomendação do Sr. Reitor, vou esperar uns segundos. Ok, olhando para o ponto da escala 4 e 5, os dados são interessantes, naturalmente precisamos de olhar para aqueles números menos animadores e perceber de facto de que forma é que podemos corresponder às expectativas. Ok, vou avançar.
Outra dimensão da inovação pedagógica em que muitos de vós estarão envolvidos e que já terão ouvido falar é o Docência Mais, e se usarem o QR Code ali do lado direito, poderão espreitar os recursos e a organização do Docência Mais deste ano, e são recursos que nós pretendemos tornar disponíveis para que todos possam depois tirar proveito. É uma iniciativa conjunta entre a Universidade do Minho e a Universidade de Aveiro, começou no ano passado com a organização exclusiva da Universidade do Minho, e este ano vimos-nos forçados a reinventar o Docência Mais, o que tem desvantagens, mas nos permite chegar a mais participantes, e portanto contamos com 201 participantes. O lançamento foi ontem e o produto final, se quiserem, do Docência Mais é um projeto individual de transformação de uma unidade curricular. Temos não só módulos, uma oferta formativa que envolve momentos síncronos e assíncronos, e uma novidade este ano é que temos a participação ativa dos estudantes nestes processos desde logo, que achamos fundamental, e temos equipas de participantes então e de docentes e estudantes das duas universidades, Aveiro e Minho, a auxiliar os participantes neste percurso. E portanto, mais uma vez, o que pretendemos aqui é fomentar estas comunidades colaborativas e incentivar este espírito de mudança, de melhoria contínua e de inovação. Outra das iniciativas no âmbito da inovação pedagógica que lançámos é o Programa de Observação por Pares, que funciona, como o nome indica, com observação de práticas, portanto, docentes, quartetos que observam as práticas, as aulas uns dos outros, o que ajuda no processo de avaliação da transformação da unidade curricular em tempo real, não é? E permite ajustes enquanto eles fazem sentido, não é? A experiência tem sido de facto positiva, e no próximo ano vamos dar um outro passo, que é o de poder trazer uma dimensão internacional, e com os colegas de Hamburgo em particular poder haver observação de colegas docentes dessa universidade relativamente à implementação de Challenge-Based Learning. E portanto fiquem atentos, se tiverem interesse, no próximo ano logo virá a informação para se poderem inscrever. Relativamente a isto, voltamos ao polling e queria perguntar-vos se estão confortáveis com esta ideia de abrir a porta das vossas salas de aula. Para já a maioria sim. Apesar do desconforto que pode gerar, de facto, a maioria dos participantes, o que indica é que é muito positiva, a aprendizagem é muito positiva, e essa partilha é também muito, muito favorável. Ok, ótimo, excelente, fiquem atentos. No próximo ano vamos continuar com esta iniciativa. Vou avançar para o próximo slide. E ainda em relação às comunidades de prática, outro dos projetos, este coordenado pela Universidade de Aveiro, que lançámos ou que submetemos no ano passado e para o qual tivemos um resultado positivo e que tem um alinhamento significativo com a Universidade Europeia. O projeto da Universidade Europeia é o projeto CoLab, e o projeto CoLab tem como objetivo criar uma comunidade colaborativa virtual no contexto europeu para as práticas pedagógicas, e tem diferentes momentos. O principal output é a construção de uma plataforma que sirva a esse propósito e que alimente não só o ICIU, mas outras universidades e outros parceiros que se queiram juntar a nós. E naturalmente numa primeira fase precisamos de perceber que comunidades de prática existem, com que formato, e precisamos de avaliar as necessidades para que de facto a plataforma cumpra aquilo que são as necessidades dos docentes neste contexto. O QR Code que ali encontram é exatamente o questionário que estamos a lançar nas diferentes universidades parceiras do ICIU e outras, para tentarmos perceber então quais são estas necessidades, e temos feito também alguns focos grupo com os interessados para perceber o que é que seria importante ter nesta comunidade.
Este é um exemplo de uma comunidade prática que lançámos em modo muito rápido, quando tivemos todos de ficar a ensinar em casa, portanto é um dos exemplos de como as comunidades de prática são para nós um elemento fundamental no ensino superior e no ensino e aprendizagem nas instituições, não só nacionais mas internacionais, naturalmente. Outra dimensão, e para terminar, a da inovação pedagógica, é a dos incentivos. Achamos que é importante não só reconhecer, mas também incentivar boas práticas. Nessa medida foi já publicado o regulamento para a valorização e desenvolvimento de boas práticas e inovação pedagógica. São três as dimensões em que vamos estar a trabalhar, sendo que aquela que gostaríamos de iniciar em primeiro lugar, e a tempo de financiar projetos já para o próximo ano letivo, é a dos incentivos. Portanto, a ideia é que possam desenhar um projeto para a vossa unidade curricular que pretende introduzir melhorias e inovações e que depois os ganhadores terão um prémio associado para poderem financiar então a introdução dessas melhorias. Outra dimensão que também é para nós muito relevante é a da investigação destes processos, porque o que quer que fazemos no ensino superior e no ensino e aprendizagem em particular deve ser baseado na evidência, e nessa medida já vão surgindo muitos colegas interessados em fazer investigação nesta área, e trabalhar em rede e trabalhar em comunidade ajuda a quem se sente menos confortável em fazê-lo possa ter a ajuda de quem tem mais experiência nesta área. E, portanto, é algo que devemos continuar a motivar, e também porque ter acesso a dados e ter os processos a serem avaliados nos ajuda a tomar decisões e a definir ações em função daquilo que são as vossas necessidades. E, portanto, nessa perspectiva, tem ali o QR Code para um estudo que estamos a lançar relativamente às percepções da comunidade, quer docentes, quer estudantes, relativamente às alterações nas práticas pedagógicas neste contexto de pandemia. Estes resultados, como disse, ajudar-nos a preparar algumas ações ou a ajustá-las de forma a cumprir aquilo que são os vossos interesses, o interesse de todos nós. O ECIU University, a Universidade Europeia, que foi também, como sabem, financiado, e que tivemos já 2 sessões públicas para explicar um pouco melhor do projeto. Eu falarei apenas daquilo que está mais diretamente relacionado com o que vamos estar a fazer num futuro muito próximo. Temos já um grupo de piloto de docentes que está connosco a trabalhar de forma muito próxima, com a oferecer, digamos assim, 12 unidades curriculares, 6 delas a funcionar em Challenge-Based Learning, e portanto o que estamos a fazer é dar apoio a esses docentes para que o consigam fazer da melhor forma, e trabalhando sempre em rede, no consórcio, não é? Com o apoio das outras universidades do ECIU. Para já começamos, porque é um estudo piloto ainda vamos estar a ajustar detalhes com as unidades curriculares que estão alinhadas com o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 11. Neste grupo piloto vamos estar a trabalhar diferentes dimensões, de que já falei antes, desde logo o CBL, como fazê-lo, o Collaborative Online Learning, como é que podemos colaborar com outros parceiros de outras universidades estrangeiras, mesmo sem o reconhecimento em ECTS, mas isto pode e deve ser alimentado. As vantagens desse processo são inúmeras, a organização modular e as microcredenciais, porque um dos objetivos do projeto da Universidade Europeia é certificar, reconhecer as competências que são adquiridas, desde aquelas que são adquiridas a resolver desafios, mas também todas as outras que surgem no processo. Só para termos uma ideia, achamos que estas sessões públicas que temos feito relativamente à apresentação do projeto e todos saberem o que é que está a acontecer, que terá tido efeitos até pela participação, mas gostávamos de ter aqui neste contexto o vosso feedback relativamente ao projeto da Universidade Europeia, sendo que, apesar de estarmos a trabalhar com um grupo piloto apenas, a ideia é que tudo o que vamos estar a trabalhar no âmbito do projeto gostaríamos que fosse generalizado para todas as áreas, independentemente do alinhamento com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e portanto cá estamos para dar apoio aos docentes que queiram experimentar coisas novas e metodologias novas. Ok, dado interessante para já de que
a maioria não está ainda familiarizado com o projeto da Universidade Europeia e isso é informação relevante para podermos disseminar mais e melhor a informação sobre o projeto. Ok, obrigada. Vou avançar. Outro dos projetos em que estamos envolvidos, estou quase a terminar, é um projeto da OCDE e este projeto está associado a uma das transformações que queremos introduzir, ou das melhorias que queremos introduzir nas nossas práticas, e é aquela de estimular o pensamento crítico e criativo dos estudantes. Neste momento tem mais informação no site do projeto se acederem via QR Code ou o link que está disponível no YouTube, nomeadamente para perceberem que instituições estão envolvidas e o que é que vamos estar a fazer. Neste momento temos 12 docentes neste projeto connosco, que estaremos a ajudar, mais uma vez a ideia, podermos ter uma estrutura montada para dar este apoio, estaremos a ajudar no redesenho das unidades curriculares para então que elas possam estimular o pensamento crítico e criativo. E conforme poderão perceber, os projetos não estão dissociados e naturalmente estamos a trabalhar em CBL, por exemplo, ou em Problem Based Learning, naturalmente também estaremos a estimular o pensamento crítico e criativo e, portanto, se pudermos fazer uma ação concertada entre os diferentes projetos e fazê-los ter uma ligação que é natural, ótimo, e é isso que estamos a tentar fazer. Para terminar, e a propósito da avaliação de que vos fui falando e da importância de monitorização do percurso dos estudantes para garantirmos que eles estão efetivamente comprometidos, engaged no ensino, na comunidade, não é? E não só na realização ou no cumprimento daquilo que é a sua formação. Não só criamos novos indicadores, falei-vos do bem-estar, mas também queremos introduzir outros, nomeadamente perceber qual o nível de participação em atividades extracurriculares, que nos permite perceber então o nível de comprometimento, e pretendemos também generalizar esta monitorização que estamos a fazer para outros anos curriculares e níveis de ensino. Todos os meses os diretores de curso recebem um ficheiro Excel com informação que é relevante e que tem indicadores de risco. Introduzimos um novo, como vos disse, o do bem-estar, mas existem outros e a ideia é que olhemos para isto de uma forma compósita, não é? E consigamos perceber qual o risco associado a cada estudante, de modo a conseguirmos intervir de uma forma mais preventiva. O trabalho que estamos a realizar neste momento, e gostaríamos que ficassem com esta ideia, é que possamos trabalhar a visualização dos dados, porque de facto o ficheiro não é muito fácil de digerir, tal como tem sido apresentado até agora. Portanto, este é um exemplo do que pode ser uma configuração em termos visuais num futuro próximo. É também dinâmico, portanto podem fazer a seleção e olhar para os dados conforme entendam, e portanto achamos que isto vai representar um melhor uso dos indicadores e uma ação mais eficaz que aquela que tem vindo a ser utilizada pelos diretores de curso. Portanto, achamos que é uma ferramenta que pode ser relevante e, sendo assim mais intuitiva e mais dinâmica, que o uso pode ser fomentado. E termino. Tive algumas dúvidas sobre colocava aqui nomes ou não, achei que era preferível não correr o risco de falhar algum nome. Queria só dizer-vos que este de facto é um esforço de muitos e agradeço muito, muito a todos os que têm colaborado connosco nesta missão de melhorar o ensino e a aprendizagem na Universidade de Aveiro. Todos são bem-vindos a ajudar e nós estamos sempre disponíveis naturalmente, e daí estarmos a criar estas estruturas para vos ajudar nos processos de melhoria. Portanto, contem connosco para o efeito. Agora o que faria é tentar perceber quais são as questões que foram colocadas, e para aqueles que querem fazer comentários de viva voz, podem juntar-se a nós no link do Zoom. Estou disponível para discutir convosco, para debatermos, para pensarmos em conjunto estas questões. Ok, bate-papo.
Ok, uma das questões colocadas no YouTube, se a iniciativa da observação é boa e faz sentido, a dúvida é mais se será com algum tipo de cruzamento de áreas disciplinares ou se isso não faz sentido todo. A forma como temos funcionado é exatamente a de cruzamento de áreas disciplinares, e estão aqui algumas pessoas que, no Zoom que participaram nessa iniciativa e poderão dizê-lo de viva voz, dar esse testemunho de viva voz, mas a aposta tem sido exatamente o cruzamento, porque os aspectos são comuns, são transversais e até têm surgido ideias de investigação a partir desta partilha entre diferentes colegas de diferentes áreas. Não sei se respondi, Marlene. Podem também levantar a mão. Obrigada, Serafim, pelo comentário. Sónia Ventura, estás por aí, não estás? Estou. Queres dizer alguma coisa sobre o programa de observação por pares? Posso dizer, claro, bem, antes de mais, obrigada por mostrares toda a informação que acabaste de mostrar. Eu estava a segui-la no YouTube, agora mudei para aqui. De facto, eu tenho participado, ou participei no caso, no programa de observação por pares. Ele foi e está a ser muito interessante porque, tal como a Sandra disse, dessa observação por pares e dessa iniciativa que, enquanto jovem docente do Departamento de Química, eu participei com todo o gosto. Surgiram de facto interações muito interessantes e muito proveitosas e temos estado a trabalhar, eu em conjunto com uma investigadora do Departamento de Educação e com o investigador do Departamento de Engenharia Civil, e equipa esta, ou a comunidade de prática à qual nós também estamos a associar uma componente de internacionalização através do trabalho que está a ser feito com outro docente internacional. E, portanto, tem sido muito proveitoso esta interação, porque a verdade é que se eu não tivesse participado no programa da observação por pares, claramente não teria conhecido a minha colega de educação, a Betina Lopes, e, portanto, não teria sido chamada a atenção para uma série de questões que são, de facto, muito pertinentes, interessantes e também muito motivadoras e que nos fazem entender o nosso papel enquanto docentes de uma forma diferente e qual é o nosso papel também na formação extracurricular, digamos assim, dos próprios alunos. E, portanto, tem sido muito interessante, têm surgido muitas boas interações e uma das coisas, digamos assim, que eu posso afirmar que foi mais interessante para além de tudo o que já disse, é o despertar para uma área e para uma consciencialização das necessidades que temos, não é? O eliminar preconceitos e uma das questões que fizeste durante esta apresentação foi se as pessoas se sentiam confortáveis em serem observadas por pares, e eu imagino que várias das pessoas não se sintam confortáveis, mas a verdade é que isto é quase que um mito, porque é um preconceito que nós temos que esquecer e que eliminar. Porque a verdade é que é muito vantajoso, portanto não há, e aquilo que eu queria deixar aqui como nota final é que na participação destes programas não há que ter medo ou insegurança por estarmos a ser observados, porque o objetivo não é sermos observados de uma forma pejorativa, mas sim de uma forma construtiva. E com isto acabam por existir muitas interações e diversas que são muito interessantes, não só do ponto de vista pessoal, não é? Porque conhecemos outras pessoas, mas também do ponto de vista profissional, porque nos conseguimos associar de uma forma muito fácil, muito relaxada e muito confortável, mesmo a docentes e investigadores de outras áreas, que muito provavelmente sem a observação por pares eu não teria conseguido. E portanto, neste caso estamos também já a desenvolver esta investigação em conjunto, que teve como berço a observação por pares, portanto, são só vantagens para quem me ouve. Obrigada, Sónia, pelo testemunho. Não sei se alguém quer colocar mais questões.
Não? Então, não sendo o caso, agradeço a vossa presença, ainda que virtual. Obrigada por estarem aí e convido-vos a estar connosco na sessão da tarde, que inicia às 14h30. Teremos connosco uma colega da McGill University, a Lenus, o pró-reitor da Universidade do Minho, o professor Manuel João Costa, o presidente da Associação Académica da Universidade de Aveiro e o senhor reitor irá moderar a sessão. Portanto, para aqueles que virão à tarde, até logo, para os outros, até breve. Obrigada. Obrigada. Obrigada, Sónia.